Olá pessoal, tudo bem? Meu papo hoje é com você que é professor, que atua lá no chão de fábrica da sala de aula, com você que é um gestor da educação, com você que de alguma forma atua em cenários da educação. Você já ouviu falar da metodologia, da estratégia aprendizagem baseada na recuperação? Ou em língua inglesa, Retrieval Based Learning? Hoje eu, professor Mota, quero trazer este cenário para vocês nessa nossa conversa sobre aprendizagem direto ao ponto. E essa tal aprendizagem baseada na recuperação não tem nada a ver com aquelas provas de recuperação, para que o aluno possa recuperar nota, recuperar um conceito. É algo muito diferente, por mais que tenha este nome, Retrieval Based Learning, que traduzindo é aprendizagem baseada na recuperação. Tem mais a ver com aprendizagem baseada em você relembrar algo, em você acionar o motor da memória, buscar conceitos que estão aqui escondidos. Quem começou a fuçar sobre este assunto foi esse espetacular professor chamado Hermann Ebbinghaus, na Universidade de Bonn, na Alemanha. Estamos falando do final do século XIX. Esse professor é um psicólogo, um pedagogo, que desbravou este cenário sobre memória, sobre retenção do conhecimento. E ele construiu em suas pesquisas algo bem interessante, que eu vou apresentar aqui para vocês. Aqui nós temos um gráfico de retenção do conhecimento ao longo do tempo. É evidente que quando nós olhamos números percentuais relativos a seres humanos, estamos aqui tratando de uma média. Então vamos olhar com esta ótica, com essa atenção de que estamos falando da média. O que esse professor propôs? Que após uma aula, por mais que essa aula seja efusiva, entusiasmada, efervescente, alguns minutos após a explicação do professor, nós temos aí uma lembrança, uma retenção de 75% daquilo que foi falado. E esta linha, essa curva decrescente azul, mostra o seguinte: após 10 minutos da explicação do professor, a retenção é de aproximadamente 45%. Se nada fizermos e deixarmos esse tempo passar, é possível verificar que 24 horas depois, ou seja, um dia depois da explicação, os alunos lembrarão de cerca de 23%. Vejam, quem está conversando aqui com vocês é um professor. Já fiz muitas aulas muito empolgadas, efervescentes. E mesmo assim isso acontece. Ao longo do tempo, se a gente não recupera algo, a memória não retém tudo isso. E o que esse professor disse? Disse o seguinte: pessoal da educação, se algumas horas depois você fizer alguma interferência, lançar algum exercício, alguma discussão sobre aquele conteúdo que já passou, é possível elevar a curva, ou seja, passa daquele cenário azul para aquela curva vermelha, onde é possível ver nessa elevação que, num mesmo tempo, nós temos uma retenção maior de conhecimento. E ainda, se nós fizermos um exercício com o conteúdo passado, uma semana depois, a curva fica ainda mais elevada, mais retenção. Se nós fizermos aí um mês depois, a coisa só vai melhorando. O que essa curva sugere? Que nós, professores, educadores, façamos atividades espaçadas ao longo do tempo, como se fossem revisões, mas não são no estilo daquelas revisões clássicas, para que nós possamos acionar esse motor da memória e essa técnica de recuperar conteúdos realmente possa contribuir em demasia na aprendizagem dos nossos alunos. E o bacana é que, de forma bem mais recente, essa professora chamada Pooja Agarwal, ela fez um trabalho muito bacana e que está aí nessa publicação, nesse livro, nessa espécie de e-book, como sendo assim: traduzindo essa capa, significa o seguinte:
ensino poderoso. Liberte a ciência da aprendizagem. Novamente, aqui está essa provocação sobre a aprendizagem. Porque eu já disse para você e repito, nós professores, nós ensinamos muito, mas o que será que os nossos alunos estão aprendendo? Então aqui tem uma espécie de puxãozinho de orelha. Bora! Bora libertar a ciência da aprendizagem, pois a aprendizagem é o que importa. O que essa professora teve de incômodo? Por que ela propôs isso? É possível perceber nesse texto publicado por ela, junto com outros autores, é claro, ela expõe que o incômodo é o seguinte: os alunos não conseguem aprender tudo o que ensinamos. E ainda, nós, professores, não devemos ensinar tudo. Veja, que nós já sabemos que os nossos alunos não conseguem aprender tudo o que ensinamos. Por mais que a aula seja maravilhosa, sob o nosso ponto de vista, ela ainda provoca. Não devemos ensinar tudo aos nossos alunos. E a questão é a seguinte: por que não devemos ensinar tudo? Por qual motivo? Quero, por meio dessa tirinha da Mafalda, que eu gosto demais, ajudar a entendermos o porquê não devemos ensinar tudo. A Mafalda, vocês sabem, é um ser espetacular, inteligente, esperta. E aqui nessa tirinha tem um ser humano adulto explicando algo para ela. Este ser humano diz assim: está vendo? É só pôr a sementinha e cobrir, regar um pouquinho. Vejam que a Mafalda nem se mexe, ela nem pisca, ela está ali só prestando atenção. E lá pelas tantas, essa pessoa diz a ela: e daqui a alguns dias teremos uma planta linda. A Mafalda levanta, revoltada, ela interroga, ela exclama: você tinha que contar o final? É como se ela dissesse assim: você estragou tudo. Agora que isso estava ficando bacana, você contou tudo o que vai acontecer. Por que você não deixou eu descobrir isso sozinho? Por que você não me deu a sementinha, o vasinho e pediu para que eu plantasse isso e quando algo diferente acontecesse eu trouxesse para você para que nós pudéssemos conversar sobre isso? Nós, professores, nós temos essa ânsia de querer explicar tudo, nos mínimos detalhes, mastigar tudo para o aluno, como se isso fosse sinônimo de aprendizado do outro lado. Nessa minha vida de professor, eu aprendi que ensinar não é contar para os outros aquilo que a gente sabe. Não é. Imagine, isso seria entediante, você contar para alguém aquilo que você sabe e essa pessoa sairia sabendo tudo, da forma como você vê, como você entende as coisas. Lembre-se disso, estimado professor e gestor de educação que está aqui. Ensinar não é contar para os outros aquilo que a gente sabe. Quero lembrar que um professor, hoje em pleno século XXI, nesse mundo exponencial, ele é um designer de uma experiência para que o aluno aprenda com muita emoção. E essa professora ainda provoca o seguinte: e se nós utilizássemos alguns caminhos simples nessa busca por relembrar e que este simples levasse a uma melhora assim significativa dos nossos alunos em termos de desempenho, de aprendizagem? E se eu percebesse um valor nisso? E ela colocou então nessa outra publicação, aqui, essa capa mostra o seguinte para nós: como a prática de lembrar pode ser utilizada para melhorar a aprendizagem. Eu vou trazer aqui rapidamente para vocês uma espécie de resumo do que está colocado aqui. É muito bacana perceber que essa publicação dela, por meio das pesquisas, deu um incrível match com algo que um outro professor também trouxe. Esse professor chamado Oliver Lovell. Ele fez uma publicação que o título diz o seguinte, ó:
Teoria da Carga Cognitiva. Ele é um professor da área de exatas e, assim como eu, que fui professor de física e cálculo por muito tempo, eu ficava assim intrigado em perceber que, após muitas aulas, muitos detalhamentos, muitas demonstrações, exercícios, mesmo assim os alunos não estavam naquele ponto que eu queria. E o que esse professor ilustra? Quando nós, professores, estamos lá em sala de aula, seja ela aquela aula presencial física, uma aula online distante, síncrona ou assíncrona, o que nós queremos efetivamente é ter a atenção dos nossos alunos. Porém, ao redor deles há um ambiente com milhares de elementos de distração. Mesmo assim, diante desse ambiente, com esses itens que fazem com que o aluno desvie a atenção, nós nos esforçamos para que tenhamos o aprendizado acontecendo. Para que tudo que estamos fazendo ali na nossa sala de aula física ou online fique nessa memória de longo prazo. A gente fica nessa esperança. Porém, ocorre esse esquecimento. Com base só nos gráficos do professor Hermann Ebbinghaus, já podemos entender que realmente acontece esse esquecimento. Então esse professor diz assim: se nós realizarmos atividades espaçadas, é como se ativássemos a cada espaço de tempo esse motorzinho da memória que faz com que nós, seres humanos, tenhamos uma redução desse esquecimento. Ativar o motor da memória. E isso deu aquilo que eu chamo de deu match 2. Tem um professor de uma universidade americana chamada Purdue University. O nome dele é diferente, Jeffrey Karpik, um pós-doutor em psicologia cognitiva. Ele usou e abusou, não sozinho, em um time de professores, lá nessa universidade americana, usou e abusou dessa prática de recuperar conteúdos, de relembrar, de ativar o motor da memória. Isso deu tão certo lá que no ano 2022, essa universidade ela ficou entre os top 10 das universidades públicas lá dos Estados Unidos. Isso foi divulgado por publicações relevantes, Wall Street Journal, Times Higher Education, ou seja, essa universidade surpreendeu quando ficou aí entre as 10 melhores universidades. E esse professor fez com que também a Purdue University ficasse aí num ranking em 5ª posição em práticas inovadoras, da mais inovadora, porque ele levou esse olhar, essa prática, essa estratégia para a sala de aula. Os trabalhos dele foram publicados na revista Science, uma publicação com prática de recuperação produz mais aprendizado do que estudo elaborativo com mapeamento de conceitos. Muito legal isso. Porém, é o seguinte, talvez professores da educação básica olhem para isso e pensem: professor Mota, estamos falando de universidade, um público talvez mais maduro, talvez isso dê certo. E como que fica isso na educação básica? Ele também fez trabalho, publicações, de acordo com o seguinte: aprendizagem baseada na recuperação, efeitos positivos da prática da recuperação em crianças do ensino fundamental. Então vejam, algo que iniciou lá no ensino superior, com uma certa faixa etária, também deu certo lá com os pequenos. Essa prática de você, espaçado no tempo, propor algumas atividades. E isso também aparece em uma publicação que diz assim, ó, a prática de relembrar, de recuperar. A mais poderosa estratégia de aprendizagem que você não está usando. Por mais que esse cenário aqui nessa minha fala com vocês esteja em língua inglesa, porque eu peguei aqui a publicação original, eu quero mostrar alguns desses elementos aqui para você. Vamos lá. Aqui, nesse primeiro destaque, está colocado o seguinte: quando ensinamos algo uma vez,
queremos fazer mais e mais para ajudar os nossos alunos a aprenderem mais. Que tal se ao invés de revisar conteúdo, nós fizéssemos algo como se fosse um teste? Eu quero que você esqueça aí, professor que me ouve, educador que me ouve. Não pense que esse teste é uma prova, algo no estilo ABCDE, ou algo responda um questionário. Não. Esqueça essa palavra teste como sendo uma prova escolar, a prova da universidade. Em outras palavras, se pedirmos mais que aos alunos para que eles retirem conceitos daquilo que eles já sabem, do que colocarmos lá, talvez isso faça com que eles aprendam mais. Ao invés de ficar o tempo todo colocando, vamos tentar retirar o que tem lá, a partir de algo que já fizemos, e trabalhar sobre isso. Outro pedacinho. Ali diz assim, ó: a prática de recuperação não é o mesmo que a avaliação, por mais que se pareça com uma prova ou um teste. É uma estratégia de aprendizagem. Não é uma ferramenta para medir ou classificar os alunos. Isso está em destaque. Daí aqui embaixo tem o seguinte, de forma bem discreta. Com o que isso se parece, professor? E tem aqui 4 itens que já sugerem aquilo que o professor pode fazer. Primeiro, think, pair, share, ou seja, o pensar, unir e compartilhar, que já trouxemos aqui em uma conversa dessa nossa série Aprendizagem baseada direto ao ponto. Aprendizagem direto ao ponto. Já trouxe aqui essa técnica, essa estratégia, esse método. Think, pair, share, pensar, unir e compartilhar. Quiz rápido, fazer quiz rápido com seus alunos em sala de aula em alguns momentos especiais da aula. Cartões, flashcards, os alunos levantarem cartões para que dê um movimento de algo ativo na sala de aula, e ainda despejo cerebral, que é você provocar os alunos em conceitos rápidos, em considerações. Professores, eu sei que você que está vendo isso agora pensa assim: professor Mota, eu já faço algo nesse sentido, mas talvez você não faça de forma estruturada. Então aqui estamos sugerindo que você estruture sabendo que isso acontece. E o que é legal olharmos para esse cenário da aprendizagem, que tem 4 estágios. O primeiro dele é a atenção. Sem você ter a atenção do seu público, nada de especial acontece. Essa codificação, que são as cognições, as sinapses que os alunos fazem para tentar compreender aquilo. Certamente o armazenamento, queremos que fique aqui. Só que agora estamos destacando o seguinte: como que eu recupero? Como que eu lembro isso? Essa é a questão. Professor Mota, diante de tudo isso que você está trazendo, como que eu coloco em prática? Então aqui vão algumas sugestões para que você possa colocar isso em prática ao longo das suas aulas. Primeiro, você fez uma aula ontem ou uma aula anteontem e voltou para essa turma agora. Faz aí o exercício do 1 Minute Paper. Ou seja, 1 minuto, os alunos de posse de um pedaço de papel, escrever o que eles lembram dessa aula que passou. Ou ainda no final da aula de hoje, 1 minutinho, cronometrado. Você até pode projetar o cronômetro lá na sua tela. 1 minuto, pessoal. Coloca aí o que você acha que foi o mais importante na nossa aula de hoje. Você está botando esse motorzinho da memória para funcionar. 1 Minute Paper. Colocar no papel em 1 minuto algo. Isso é uma prática que qualquer professor pode fazer. E o que está acontecendo aqui? Estamos atenuando aquela curva do esquecimento. O que mais que eu posso fazer, professor Mota? Em início de aula, em meio e em fim de aula, você faz lá quiz, 3 perguntas rapidinhas ABCDE, para os alunos responderem. Sobre a aula que passou, sobre um pedaço dessa aula de hoje, ou faz verdadeiro ou falso. Projeta na tela 3 questões, verdadeiro ou falso, sobre conteúdos já passados. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Dá aquele tempinho para eles responderem, procurarem no caderno, no livro, no artigo que eles estudaram, buscar o vídeo, o podcast que você disse que eles precisavam ouvir. Verdadeiro ou falso? Ativa motor de memória. Isso aqui eu acho muito legal, professor. Você perguntar ao aluno qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando eu falo isso. Você pode fazer isso de maneira
verbal em sala de aula, apontando para os alunos, ou você pode entregar post-its para que eles escrevam num post-it, cada aluno escreve num post-it. Qual a primeira coisa que vem à minha cabeça quando eu falo isso? Eles vão anotar isso, vão colar todos numa parede, num lugar da sala de aula, lá diante do quadro negro, e você vai resgatando com eles. Ativar o motor da memória. Relembrar atividades rápidas para que você possa ter o motorzinho da memória funcionando. Outra coisa muito bacana é o que eu já falei aqui, que já estudamos juntos. Think, Pair, Share, pensar, unir e compartilhar o que penso sobre algo num certo momento da aula, depois de você já ter explicado algo, repassado algo com eles. Sento com um colega, troco uma ideia com ele e depois todos compartilham com a turma. 3 momentos de Retrieval Based Learning, aprendizagem baseada em recuperar conteúdos da memória. E outro item, tem professoras que gostam muito de utilizar isso, é você fazer algum tipo de forms, em alguma plataforma, em algum aplicativo que você gosta. Lança o QR Code do forms para os alunos, lança o link da aula de hoje para a próxima aula, em algum momento entre uma aula e outra eles têm que entrar, responder questões, você recebe essas respostas, esse banco de dados e trabalha em cima disso. Fez a aula hoje, entre hoje e a próxima você lança um forms, eles respondem. Isso vai muito além do que uma tarefa de casa. Na próxima aula você tem os dados, trabalha com os dados, faz perguntas em cima daquilo e toca adiante. Tudo isso são atividades espaçadas para que você possa ter essa prática, essa estrutura da aprendizagem baseada na recuperação. E agora eu quero contar algo para vocês, meus nobres amigos da educação. O que eu percebi ao longo da minha vida docente? Vou contar apenas um pedacinho. Teve alguns anos da minha vida que eu dava aula na universidade de manhã e também no ensino médio. Na universidade eu ia segunda, quarta e sexta de manhã. No colégio, no ensino médio, terça e quinta. Então, na segunda-feira de manhã, eu dei uma extraordinária aula de cálculo para a turma A. Na terça-feira, eu não estava na universidade, eu estava no colégio. Outro conteúdo, outras turmas. Porém, na quarta-feira, eu retornei para a universidade, de manhã. Só que agora eu vou dar aula na turma B. Porém, a turma A fica no mesmo corredor. Antes de chegar na turma B, eu passava ali na porta da sala de aula da turma A, conversava com os alunos, dava aquele oi para eles e tudo mais, e perguntava para algum aluno: e aí, nosso exercício número 3 da aula passada foi show de bola, né? Esse aluno me olhava assustado. A reação dele já me fazia entender que ele não lembrava disso. E eu continuava provocando, para ver o que ele lembrava da aula anterior. E eu percebia, muitas vezes, que eles lembravam poucas coisas. E eu ainda perguntava o seguinte: como é que você vai fazer a nossa prova? Que nós teremos muitos conteúdos até chegar o dia da prova. E eles simplesmente respondiam: professor, quando estiver chegando perto a gente dá um jeito. Lá na véspera a gente estuda. Isso provoca ao longo do tempo esse esquecimento. Por isso que a gente explica de uma maneira muito assim entusiasmada os nossos conteúdos, de forma correta, com todos os elementos que na nossa cabeça funcionam para que eles entendam. E realmente a forma como preparamos tudo não é de qualquer jeito. A gente procura elaborar um plano infalível para que o aluno compreenda o conteúdo. Só que se lá na ponta, chamada aluno, não tem essa prática atrativa constante, realmente tem o esquecimento. Então eu também já fiquei assim triste com alguns momentos de interação com os alunos entre uma aula e outra, ao perceber que eles não lembravam, por mais que a aula tivesse sido sensacional. Quando eu comecei a fazer essas práticas de forma espaçada, das diversas maneiras que eu sugeri aqui, eu percebia que eu tinha, por meio dos papéis deles, dos post-its, do forms, de alguma coisa que eles me entregavam, eu tinha uma espécie de um banco de dados sobre
a percepção dos meus alunos sobre o conteúdo. Quem tem dados pode transformar em informação. Quem tem informação tem poder. Então esse banco de dados, por meio das coisinhas que eu filtrava ali, me deram assim um olhar diferente para que eu pudesse tomar decisões acerca das minhas aulas com base em dados. Não com aquilo que eu estava simplesmente achando que estava acontecendo em sala de aula. Dessa maneira, eu consegui em muitos momentos personalizar algumas trilhas para os meus alunos. Vejam, professores, você personalizar algumas trilhas para alguns alunos não é sinônimo de você customizar a sua aula. Customizar significa você ter uma aula para cada aluno. Isso é impraticável. Agora, você personalizar de maneira que você entende que na sua sala de aula você tem alunos que são muito bons, alunos medianos e alunos com dificuldades. Você trazer atividades diferentes para esses 3 grupos de alunos, que no mínimo 3 você tem na sua sala de aula, isso é muito legal. É você trazer algumas atividades um pouco mais difíceis para aqueles alunos que mostram talento, ele vai evoluir ainda mais. É você trazer coisinhas básicas para os alunos que têm dificuldade, para que eles possam chegar na média. E você trazer coisas que encantam para os alunos da média, para que ele possa avançar rumo a um desempenho melhor. Essa personalização a gente consegue fazer, desde que eu tenha dados para tomar decisão. E ainda, tudo isso misturado, e com aquilo que a gente vai testando em sala de aula e estudando novos métodos, me ajudaram a melhorar ainda mais aquilo que eu já estava fazendo. Quando você, professor, entra nesse ritmo de fuçar, de experimentar, de preparar algo diferente, e você já tem boas ferramentas na sua caixa, já tem bons elementos aí no seu cinto do Batman, isso te leva para uma docência num outro nível. Isso é inevitável. Show de bola! É essa a resenha que eu gostaria de trazer para vocês nesse vídeo. Você levar aí na sua cabeça, no seu coração, para a próxima aula. Você adotar isso quando sentar e preparar uma próxima aula, para que você leve para a sala de aula, experimente e depois você me conta os resultados. É isso aí. Show de bola! Vamos em frente porque o futuro é agora. Estamos aqui, nessa série de vídeos sobre aprendizagem direto ao ponto. Daqui a alguns dias tem mais novidades aqui. Valeu, um abraço. Tchau, tchau, tchau.